Reforço do Vasco, o Sforza encerra sua participação eliminando o Brasil, sendo um dos grandes nomes da partida da equipe do Argentina. Vamos falar também sobre a recuperação de Paulinho, hein? O jogador já começou já os processos para recuperar depois de ter feito a cirurgia no joelho. E também a volta aos treinos do Vasco, visando o clássico contra o Fluminense na próxima quarta-feira. Isso e muito mais a partir de agora no nosso Comentário Vascaíno. Então você já sabe, né? Sobe a vinheta! Salve, salve, torcedor vascaíno, salve minha galera do Comentaléu, saudações vascaínas, estamos entrando no ar para falar de Vasco. Aquele abraço para você que está sempre junto com a gente, que curte, compartilha, que se inscreve no nosso canal, que deixa seu comentário. Para você que está chegando pela primeira vez, seja muito bem-vindo, eu sou o Léo, aqui é lugar de análise, informação, opinião, tudo que envolve o Vasco está aqui, é um prazer imenso ter você junto com a gente. Olha, vamos falar de Vasco e olha, eu vou começar falando logo do reforço do Gigante da Colina. Juan Sforza. Hoje, o torcedor vascaíno teve um motivo para assistir, você está vendo a foto dele aí marcando o Hendrick, o pré-olímpico, né? E um motivo inusitado, não era o Brasil, era o Sforza, que é o novo reforço do Vasco. E hoje ele teve uma atuação bastante destacada, foram 7 roubos de bola, com um jogador também que deu bons passes para prosseguimento de jogadas. Dizem aí que ele anulou o Hendrick, que botou o Hendrick no bolso, que teve 6 duelos contra o Hendrick e venceu todos os seis duelos. O Sforza recuperou a bola em 4 ocasiões quando o Hendrick tentou dar um drible nele. Mas enfim, foram 58 passes precisos e 5 lançamentos completos. Foram os números do Juan Sforza na partida contra a equipe do Brasil. E chamou bastante atenção, óbvio, pouca gente acompanhava. Muita gente acompanhou neste pré-olímpico, mas eu já acompanhava ele no New Old Boys. É um jogador que tem como principal característica esse poder de marcação, bom passe. Não é um jogador que vai chegar lá na área para estar fazendo aquela de meio campo que chega ao ataque. Ele não é isso, é um jogador que defende muito bem. E cara, eu acho que vai se adaptar ao futebol brasileiro. Vai ter um tempo de adaptação, obviamente. Vem de um futebol um pouco mais pegado para um futebol um pouco mais técnico, mas que tem tudo para ajudar muito o Vasco. O Juan Sforza é esperado nesse início de semana no Rio de Janeiro, e aí passará por exames, assinará o seu contrato, todas as partes burocráticas para ser anunciado pelo Vasco e poder ser utilizado por Ramon Dias. Vai poder se jogar o clássico do contra o Fluminense? Muito pouco provável. Acredito que contra o Botafogo, e olhe lá por causa da questão do carnaval, e dá um recesso aí para que esses trâmites burocráticos sejam resolvidos. Mas volto a dizer, por ter acompanhado o jogador na última temporada pelo New Old Boys, digo que Juan Sforza é um reforço muito importante para o Vasco. A única questão que eu fico meio, ainda que eu sei que deve acontecer, é a adaptação ao futebol brasileiro, por ser um futebol diferente do futebol argentino, de ser uma equipe com uma característica diferente da equipe argentina que ele jogava, mas com Ramon Dias a gente sabe que os jovens, que Ramon Dias é uma referência no futebol argentino, e ele vai poder evoluir bastante nesse time do Vasco. Então, o Juan Sforza aí chega ao Vasco essa semana, muito provavelmente nessa segunda-feira, né? Vamos ver se vai confirmar isso, se os caras não estiverem fazendo mais festa lá. O Juan Sforza chega ao Vasco essa semana. Falando sobre volante também, o Paulinho postou essa foto na rede social e muita gente ficou preocupada pelo semblante do Paulinho, né? Ele já iniciou os trabalhos, né? Ele já iniciou a sua recuperação, já está fazendo aí, inclusive, com essa bota, para recuperação de lesões, né? Enfim, ele está fazendo esse trabalho, ele postou nas redes sociais. É aquela famosa Recovery Plus, né? Que recupera aí mais rápido para o sistema de botas de massagem portátil, compressão da perna, enfim, é um sistema que faz com que a bota tenha uma tecnologia de compressão intermitente que ative o fluxo sanguíneo, ajudando nessa recuperação muscular, ajudando com que a recuperação do ligamento que foi refeito, e Paulinho agora inicia esse trabalho. Obviamente, gente, que a semblante dele vai ser esse, né? O cara passa por uma cirurgia que vai fazer ele ficar parado mais da metade do ano aí, sem jogar futebol, jogando no seu clube de coração, no seu melhor momento. Obviamente que o semblante dele não vai ser um semblante de felicidade. Mas a gente deseja aqui todo sucesso, ele já está fazendo trabalho aí, como eu falei,
É uma bota que ajuda bastante na recuperação, que acelera os processos, e eu espero muito que o Paulinho Paula se recupere bem. Não vou dizer que ele se recupere rápido, que se recupere bem, seja lá o tempo que for, se recupere bem para voltar ajudando o Vasco, que é um jogador de muita qualidade, que a gente tem, obviamente, muito apreço por ser um cara que nos ajuda bastante, que veio para o Vasco, que tem um carinho, que é o vascaíno, enfim. Sobre Jair, ainda não foi confirmado pelo Vasco, por quê? A situação da sua cirurgia, porque geralmente essas cirurgias são feitas quando o lugar de onde teve o ligamento, ele desincha. Porque, obviamente, por ter tido um problema muscular, um problema de um ligamento que estoura, vamos dizer assim, eu estou falando vulgarmente, faz com que fique inchado. Então não pode fazer uma cirurgia com o local inchado. Tem que diminuir o inchaço e aí sim ser marcado. Mas muito provável que ou no finalzinho dessa semana ou na outra semana o nosso Jair também passe por cirurgia e aí venha para uma recuperação de situação de joelho. Sobre Pablo Verrete, como eu já falei aqui, o jogador será reavaliado na próxima terça-feira. As chances, pelo que eu pude conversar com algumas pessoas, são mínimas que ele esteja no clássico contra o Fluminense. Mas também me falaram, se tratando de Verrete, não duvide, que o Verrete é um cara que quer estar sempre ajudando o Vasco, fez de tudo para jogar o clássico contra o Flamengo e pode fazer de tudo também para jogar contra a equipe do Fluminense. O Vasco que voltou aos treinos nesta manhã, visando o jogo contra o Fluminense. O Ramon Dias tem a volta de Payet ao time e também tem uma galera pendurada aí, né? Tem o próprio João Vitor que está pendurado, enfim, tem alguns jogadores pendurados aí nessa situação do Campeonato Carioca. Então tá de olho também, porque depois do jogo contra o Fluminense tem um clássico contra a equipe do Botafogo. Mas enfim, o Vasco já voltou aos treinos. A expectativa também é que o Vasco consiga avançar em algumas questões de reforços. Muita gente diz, mas não sei o que e tal. Tem que avançar. A cobrança, tanto do Ramon Dias quanto do próprio Alexandre Matos, são grandes. O Vasco sabe que precisa reforçar e reforçar o ataque. Então, algumas situações nesta semana devem ser resolvidas. A própria situação do Pedro Henrique, para saber se o Vasco vai fazer uma outra proposta, se o Vasco não vai fazer outra proposta. Enfim, algumas situações serão resolvidas aí durante essa semana. Obviamente, passando o carnaval aí, porque a gente sabe que quando chega o carnaval, a situação aí acaba tendo um pouco mais de lentidão, né? Mas nos treinamentos do Vasco não vai ter lentidão, não. Os jogadores treinam nessa segunda, nessa terça, concentram. Na quarta-feira, o Vasco enfrenta o Fluminense no Maracanã. Tem uma preocupação do gramado, hein? O gramado ainda não agrada e muito problema aí, porque o futebol merece ter um campo com qualidade e o Maracanã não é dá essa qualidade ao time do Vasco. Então é isso. Agradeço a você que chegou até esse momento do vídeo. Muito obrigado pela sua audiência. Só para terminar também, falar sobre o Rodrigo aqui, né? O Rodrigo recebeu propostas de time da Série C que não foi revelado, inclusive Emanuele Ribeiro trouxe essa informação, e recusou. O jogador permanece treinando em separado com o Vasco. Ele recusou algumas propostas aí, não quis sair nesse momento para um time da Série C que não foi revelado. Será que foi o Londrina? Que o Londrina foi o time onde ele caiu no ano passado. Mas enfim, não quis ir o Rodrigo. Então é isso. Tamo junto. Até a próxima. Saudações vascaínas. Muito obrigado pela sua audiência. Deus abençoe a todos. E valeu. Curtam o carnaval com moderação, hein? Com cuidado, responsabilidade. Tamo junto.